Senhor Jesus. Vamos que vamos começar a Hora da Bíblia, programa de número 6. Que a paz do Senhor Jesus esteja no lar de cada um de vocês, daquele que é perfeito, que vive e reina eternamente, para todo sempre. Amém. No nosso Hora da Bíblia, número 5, o programa passado, falamos ou introduzimos o livro do Apocalipse, onde nós explicamos que a introdução é um convite para dentro do texto e falamos pontos essenciais para se ler o Apocalipse, que está enquadrado como escatologia, escatos, últimos, logia, estudo. Então, o Apocalipse se enquadra na linguagem do estudo das últimas coisas. É uma revelação profética. Se você quiser maiores detalhes técnicos sobre o livro do Apocalipse, como o que significa Apocalipse, data provável que foi escrito, a nossa visão. Eu sou da Assembleia de Deus, ADECOF, Assembleia de Deus em Cosme de Farias, filiado à nossa CEADEB com o nosso pastor presidente geral Valdomiro, meu pastor local Joel Conceição, e filiado ao pastor José Wellington, pai e filho, e principalmente ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo. Então, se você quer tirar essas dúvidas de que trata o Apocalipse, quando foi escrito, detalhes iniciais do Apocalipse, dê uma olhadinha no nosso programa anterior, Introdução ao Apocalipse, onde eu explico também que introdução é um convite para dentro do texto. Hoje daremos sequência tratando o capítulo 1 do Apocalipse, em todos os aspectos que nos foram permitidos, certo? Então, eu comecei no programa passado do capítulo 1, versículos de 1 a 3, onde João fala que é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus santos, né? Expliquei essa parte, então vamos começar hoje dando continuidade. Apocalipse 1, versículo 4 em diante. E assim vamos pormenorizando e detalhando os versículos. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. Eu expliquei na Hora da Bíblia passada que a região da Ásia para aquele tempo é o que hoje nós temos como a Turquia, certo? Então vocês verão, coloquei detalhes na descrição do vídeo que podem ser de ajuda escriturística, botei bibliografia para quem se interessar, dados bibliográficos para quem se interessar, estão lá. Vamos colocar novamente nesse também. Vamos ao que interessa, Apocalipse 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspasaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos iniciar
o nosso Hora da Bíblia de hoje com esses 4 capítulos, do 4 ao 8, e assim daremos continuidade, certo? Num tempo apertado, como eu disse, teremos sempre a intenção de ser o mais claro possível. Eu expliquei na Hora da Bíblia passada que nós, assembleianos, na sua maioria, quase que 90% dos pentecostais, também somos da visão futurista e pré-milenistas, tá? Entendemos que do arrebatamento para lá, as coisas no Apocalipse são futuristas. Se você quiser ver as outras visões, procure lá, você vai achar, tá? A visão histórica, idealista, não irei citá-las, eu sempre coloco no rodapé, quem quiser pesquisar mais, mas nós defendemos a visão futurista e pré-milenista, porque achamos que é a que mais se enquadra com as profecias do Antigo Testamento na sua ordem, tá? Futurística. A partir do arrebatamento da igreja, nós acreditamos no arrebatamento. Eu tenho sempre colocado a sequência dos programas, a maior esperança da igreja, o arrebatamento, sequenciado programa 2, as 70 semanas de Daniel, pula, corta, certifica-se que a luz de Deus não se apague, falando da candeia e das virgens prudentes. Programa 5, introdução ao Apocalipse. Vamos ao Apocalipse capítulo 1. Inicialmente, aqui, versículos de 1 a 4, observamos que João ele começa dizendo, João às 7 igrejas que estão na Ásia. Naquele momento, né, aquelas igrejas estavam localizadas em províncias, em locais chaves na Ásia Menor daquele instante, tá? Não tem a ver com o continente asiático como a gente pensa hoje, não. Tem mais a ver com o que é a Turquia hoje. Como eu expliquei, uma distava da outra aproximadamente 70 quilômetros e outros. Além disso, essas igrejas provavelmente foram fundadas por Paulo. Onde está isso, irmão Carlos? Eu quero ler para vocês aqui, só para a gente não deixar passar essa dúvida. Provavelmente as igrejas que estão lá no Apocalipse, às quais João endereçou suas cartas, foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Você pode consultar comigo aí, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, tá? Atos, capítulo 19, versículos 10 onde se diz aqui que e durou isto 19:10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Bom, se você prestou atenção, Paulo pregou por um espaço de cerca ou mais de 2 anos na Ásia, naquela região, muito especificamente em Éfeso e nas demais regiões, e provavelmente a maioria dos estudiosos entendem que Paulo deve ser o fundador da maioria dessas igrejas citadas por João. Nós vamos ver mais para frente quais são essas igrejas, capítulo 2, e também, além de ser o fundador da maioria, talvez de todas elas, tá? Futuramente, quando a gente for tratando os capítulos detalhadamente, embora eu tenha citado no programa anterior o tema geral de cada capítulo, eu fiz um painel, tá? Reproduzimos um painel. Você está vendo aqui o livro do Apocalipse, espero que esteja bem nítido para todos. As 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os 7 selos do Apocalipse, tá?
cavalo branco, vermelho, preto, amarelo, e por aí vai. As 7 trombetas do Apocalipse e as 7 taças do Apocalipse. Fora isso, iremos tratar sobre a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, iremos tratar sobre o milênio, juízo final e a nossa habitação eterna. Mas esse painel estará fixo durante o desenrolar dos capítulos, naquilo que nos concerne, iremos trabalhar com esse painel. Espero que dê para você ver mais ou menos, né? Aqui estão as 7 taças da ira de Deus. Vamos explicar detalhadamente sobre isso e até o desenho um pouco mais minucioso. Fica aí com gostinho de quero mais, né? Esse período que a gente vai estar dando continuidade. Então vamos lá. Igrejas na Ásia Menor, João diz assim, ó, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco. Observamos que João começa ele dá continuidade no versículo 4, como escrevendo cartas. Ele trata o Apocalipse como se fosse cartas, destinadas àquela igreja. Só que essas cartas, conforme os livros que nós lemos, eu expliquei no programa anterior, a gente leu o Apocalipse mais de 30 vezes. Li Apocalipse sem comentário bíblico, só com dicionário. Depois com um dicionário bíblico. Depois lemos com a Bíblia Plenitude, a Bíblia Aplicação Pessoal, Bíblia Pentecostal. Li com a Thompson, li com o Manual Bíblico Halley. Li depois com o livro do Severino Pedro da Silva, Apocalipse versículo por versículo. Depois a versão Vitória Final, que se tornou esse livro, Apocalipse versículo por versículo, de Stanley M. Orton, que para mim é um tratado de todos os livros sobre Apocalipse que eu já li. O Stanley M. Orton, ele é um tratado extraordinário. Também Manual Bíblico, Manual de Escatologia Bíblica do Dalton Pentecoste, está aqui embaixo. E uma série de outros livros, centenas de livros em PDF, que tratam do assunto. Aníbal Norá, Joá Caetano, tá? E muitos outros livros apocalípticos de teor espetacular. Tá? O Tropel do Apocalipse são livros que podem ser pesquisados. Eu sempre coloco lá na descrição a bibliografia do que a gente consultou no desenrolar desses 23 anos. É uma das literaturas que mais gosto, tá? Por isso quero compartilhar. Chegou o tempo, já fizemos 4 programas sobre anjos, está aí no mesmo canal, Examinar as Escrituras, se você procurar, 3 programas sobre a Bíblia, e agora chegou a hora de tratarmos esse tema tão importante, darmos continuidade, porque trata da nossa esperança futura. Cristo voltará. João, além de tratar como carta, ele continua dizendo aqui, ó: paz e graça seja convosco, da parte daquele que é, da parte daquele que era, e da parte daquele que há de vir. Eu expliquei no programa passado, versículo 3, que João disse que Deus revelou as coisas que brevemente hão de acontecer. Em outro versículo, João diz, porque o tempo está próximo. Isso é interessante. Porque o tempo está próximo. João, há 2000 anos atrás, já dizia, filhinhos, é já a última hora. E em outro texto, porque o tempo está próximo. Se na época dele estava próximo, olhemos para cima, observemos Israel como relógio de Deus. Vamos tratar sobre isso a parte do livro do Apocalipse, Israel, o relógio de Deus, e das profecias bíblicas. Outro livro bom, o calendário da profecia, tem muita coisa que dá para subscrever ali. Israel, Gog e Magog, é outro livro que eu super indico, muito bom, certo? E outros. Então, ele coloca aqui, da parte daquele que é, que era e que há de vir, né? Colocando a soberania, a eternidade do nosso Deus. Aquele que vive, quando ele chega no capítulo 4:10 ou capítulo 4:8,
Ele trata dessas duas vertentes, aquele que vive pelos séculos, ou então eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas quando ele diz daquele que é, que era e que há de vir, ele está falando da eternidade do nosso Deus, que é quem através de Jesus e pelo seu anjo e com João subscrevendo, trouxe-nos essa revelação futura do Apocalipse. Ok? Até aqui. Então, para tornar a coisa mais lúcida, João também diz aqui, ó, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Isso pode ser uma confusão para alguns irmãos. Por isso eu quero abrir um espaço para ler com vocês os 7 espíritos que estão diante do trono. Irmão Carlos, isso seria... O que é que João está dizendo? Que há 7 espíritos de Deus, há outros 7 espíritos que nós ainda não conhecemos? Me explique isso melhor. Alguns irmãos me dizem, como uma irmã nossa um dia desse, outros irmãos sempre nos falam, irmão Carlos, eu sempre tive vontade de entender melhor o Apocalipse, né? Eu lembro que anos atrás demos uma semana de estudo apocalíptico e estudo escatológico, onde tratamos justamente do Apocalipse, junto com o presbítero, hoje presbítero Leonardo, nosso irmão, e mais um outro presbítero, tratamos sobre isso. E deixa eu te falar, quando ele fala da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, há um consenso teológico, tá? Em que se está se falando de 7 atuações do Espírito Santo, ou 7 sétupla, de 7 manifestações ou manifestação do Espírito Santo. O que é que corrobora, irmão Carlos? O que é que fortalece essa ideia? Tá? Para eu não tomar muito tempo nesse tópico, vá lá em Isaías capítulo de número 11, versículo de número 2, que diz assim, versículos 1 e 2, Isaías 11, Antigo Testamento, versículos 1 e 2, que diz assim, o reino do Messias é pacífico e próspero, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E agora ele vem, falando da atuação do Espírito Santo na vida do Messias, na vida de Jesus, do Cristo. Ele fala aqui, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Número 1, Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria. Número 2, Espírito e de entendimento. 3, o Espírito de conselho. 4, Espírito de fortaleza. 5, o Espírito de conhecimento. 6, e de temor do Senhor. 7. Então, o que Isaías descreveu aqui? 7 Espíritos Santos? Não. Ele escreveu uma manifestação sétupla, em 7, do Espírito Santo. Então, quando você lê em Apocalipse, por que isso, irmão Carlos? É bom falar, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Como no Novo Testamento, essa é a única referência aos 7 Espíritos de Deus, você tem que buscar em toda a Bíblia. Paulo diz que devemos comparar coisas espirituais com coisa espiritual. Então você vai para a Bíblia, não tem no Novo, vai para o Antigo, para ver se há algum paralelismo, se há outra referência bíblica que trate do Espírito como 7. E aí você vai achar Isaías, onde eu falei aqui agora, 7 manifestações do Espírito, tá bom? Espírito do Senhor, da sabedoria, do entendimento, do conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor ao Senhor. Irmão Carlos, a outra referência, sim, e coincidentemente uma referência escatológica. Está lá em Zacarias, tá? Vá lá ainda no Antigo Testamento. Se você tiver dificuldade, chega em Mateus. Eu estou com um pouco transcorrendo por causa do ventilador, estamos ao vivo, tá? Então é assim mesmo. Deixa eu te falar aqui, ainda sobre os 7 Espíritos que habitam no trono de Deus, para você entender
Fortifica e guarda aí Isaías capítulo 11, versículo 2. Agora Zacarias capítulo 4. Versículo 2 diz assim, ó. 4:2. O tema é a quinta visão, o castiçal de ouro. Versículo 2. E disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. 7 lâmpadas, 7 canudos. Aí vamos para o versículo de número 6, que diz aqui, ó, e respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, falando-se do Espírito Santo. E para fechar, versículo 10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses 7 se alegrarão vendo o prumo da mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos que percorrem por toda a terra. É uma outra referência importante sobre a atuação do Espírito de Deus. Onisciente, 7 olhos de Deus que estão sobre a terra, tá? Então você memoriza aí Isaías 11, versículo 2, Zacarias 4, versículos 2, 6 e 10, tá? Para darmos continuidade e não fugirmos aos primeiros versículos que nós lemos, vamos tentar cronometrar para não ficar tão extenso, tá? Embora eu queira ser bem minucioso. E ele, versículo de número 5, e da parte de Jesus, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Antes de eu falar sobre o primogênito dos mortos, a ideia geral de João aqui é que Jesus está vivo. João está preso na ilha de Patmos, não era um parque de diversão, não era um hotel 5 estrelas. Segundo as autoridades arqueológicas e que examinam a geografia bíblica, Patmos era uma área sem vegetação, tá? Uma área talvez com feras, sem vegetação, uma área rochosa, e como eu expliquei no programa anterior, estava ao sudoeste da moderna Turquia, hoje, né, cercada por 3 mares, Mar Egeu, Negro e Mediterrâneo, ok? Então João não estava num parque de diversão, e ele fala aqui da parte do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus aparece para João na sua aflição e ele direciona essa revelação inicialmente para as 7 igrejas da Ásia que estavam sendo perseguidas. As igrejas passaram por 3 períodos mais marcantes de perseguição, que foi Nero em 64, Domiciano 81 a 96, e posterior a Domiciano vem Trajano. Todos esses foram horrores para a igreja de Cristo. E João, passando por isso, ele tem a visão do próprio Cristo, a fiel testemunha, ressuscitado, que não pode mentir. E agora, amados e queridos ouvintes, deixa eu te falar, no versículo 5 ainda, olha o que ele diz aqui, ó. Jesus Cristo, a fiel testemunha, ele é a nossa garantia de veracidade das coisas de Deus. Nele temos o amém, o sim da parte de Deus. E quando chegamos aqui no versículo 5, ele complementa dizendo, ó, o primogênito, Jesus é o primogênito dos mortos. Antes de eu pular para também o príncipe dos reis da terra, quando, irmão Carlos, eu li aqui primogênito, eu sei que primogênito no Antigo Testamento, tá? Eu estou sempre tentando deixar a tela para você, se quiser copiar, se quiser anotar alguma coisa para já acompanhar os nossos programas melhor. E voltando aqui, o primogênito dos mortos. Eu associo, irmão Carlos, primogênito a primeiro, né? Eu sei, quando eu falo assim, o primogênito é o primeiro filho daquela família, né? Eu tenho o meu filho primogênito,
e a minha filha caçula. Então, primogênito lá no Antigo Testamento, no meio do povo de Deus, do povo de Israel, o primogênito era especificamente o primeiro filho, o filho que herdava a herança, e o restante vinha subsequentemente, se aquele viesse a falecer, vinha passando de um para o outro. E quando se diz que Jesus é o primogênito dos mortos, aqui no versículo 5, Apocalipse 1:5, João está dizendo, está revelando para você e para mim que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Que ele ressuscitou. No final de cada um desses evangelhos, você vai ter lá que ele ressuscitou. Lá em Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, também que ele ressuscitou, foi visto pelos discípulos, depois por 500 seguidores e depois por Paulo como um abortivo. Mais de 500 testemunhas viram Jesus vivo. Subindo aos céus, um anjo vem e disse, esse mesmo Jesus que subiu, voltará. Glória a Deus. E então Jesus ressuscitou. Quando se diz primogênito dos mortos, traduzindo, trocando em miúdos, explicando, o primeiro a ressuscitar dos mortos, com um novo corpo imortal, incorruptível, que nunca mais se decomporá, nem morreria novamente. Irmão Carlos, isso tem algum significado? Sim. Quando você olha no Antigo Testamento que Elias ressuscitou alguém, aquela pessoa que Elias ressuscitou, o filho da viúva lá, voltou a morrer. Quando você lê no Antigo Testamento que os ossos, o corpo de Eliseu ressuscitou alguém, aquele alguém voltou a morrer. Novo Testamento, Lázaro ressuscitou, o filho da viúva de Naim ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou e outros quando Jesus estava na cruz. Todos esses morreram novamente, ressuscitaram e morreram novamente para aguardar o estrugir da trombeta no arrebatamento. Só que o primogênito dos mortos, Jesus Cristo, foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais ver a morte. Sabe o que isso quer dizer? Que assim como ele ressuscitou, nós somos co-herdeiros de Cristo. Está onde, irmão Carlos? Romanos 8, versículo 17. Assim como Cristo ressuscitou e não voltou mais à morte, nós, seus co-herdeiros, como eu já expliquei lá anteriormente no arrebatamento, justamente em Coríntios capítulo 15, versículo 50 em diante, ressuscitaremos com Cristo, teremos o nosso corpo transformados em isso que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade e estaremos com ele na glória. Então, assim como ele ressuscitou e não voltou, tenhamos essa esperança. Ele deu o exemplo dessa ressurreição para que os seus fiéis também, ele é fiel testemunha, para que nós como co-herdeiros, Romanos 8,17, um dia ressuscitemos com ele ao estrugir da trombeta, quem sabe ao ouvirmos o nosso nome, como cantamos gloriosamente, 469, sejamos arrebatados em Cristo, com Cristo, e aí está essa nossa esperança. Outra passagem que você pode ler também sobre isso, tá? Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 18. Para não perder tempo com isso, você confere depois, tá bom? É um reforço para a ideia do primogênito entre os mortos. Colossenses 1, versículos 15 a 18, está lá bem claro essa referência, né? Porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, Cristo, e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 18, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele
habitasse. Então Cristo ele inaugurou como homem, que assumiu forma de homem, essa ressurreição para nunca mais voltar. Amém? Então grava aí as referências. Salmo 89, versículos 20, 26 a 27. Colossenses 1, versículos 15 a 18. 1 Coríntios 15, 20. Tá bom? E Romanos 8, 17. Só que João também diz aqui, revelado por Cristo, que ele, além de ser o primogênito dos mortos, versículo 5, ele é o príncipe dos reis da terra. Glória a Deus. Você confere depois aí, para reforçar essa questão de Jesus, o príncipe dos reis da terra. Um dia todo joelho se dobrará a ele, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E isso é justamente na segunda fase da sua vinda, quando todo olho verá, chego lá, ele reinará durante 1000 anos. Vamos tratar do milênio mais para frente, mas você pode reforçar essa ideia em 1 Timóteo 6, primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Você também vai ter essa referência de Jesus como príncipe. Apocalipse 17, versículo 14. Apocalipse 19, versículo 16. Tá? Que Jesus é o rei dos reis, o rei de todos os reis da terra. Versículo glorioso. Esse versículo 5 está recheado de coisas. Fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra. E ele também diz aqui, ó, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Oh, bendita esperança! É sabermos que não somos purificados com sangue de bode, sangue de ovelha, sangue de carneiro, não somos purificados com liturgias humanas, nem detergente, nem água sanitária purifica o teu pecado, mas antes o Cordeiro de Deus imaculado, sem pecado, aquele que em tudo foi tentado, como diz o escritor aos Hebreus, e em nada pecou. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi o seu sacrifício na cruz do Calvário. Sangue que nos lavou e nos remiu, nos resgatou para Deus. Quando você lê o Apocalipse com calma, você vai ver que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, é um tema central no Apocalipse. Ele está aqui no versículo 5 do capítulo 1, ele vai se repetir, se você quiser anotar, Apocalipse 5, versículo 6, de novo vai falar do sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 14, novamente vai falar do sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, 11, também vai falar do sangue do Cordeiro. E aí você tem um reforço a essa ideia, tá bom? Grava esses versículos aí. E ele continua agora, e nos fez, versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Bendita a esperança. Amados, quando chegamos em Êxodo 19, lá no Antigo Testamento, e Pedro ele vai reforçar isso, dizendo que Deus nos escolheu a igreja, assim como tinha escolhido Israel no Antigo Testamento. Nós somos o Israel de Deus, conforme Paulo em Gálatas. Pedro, lá no Antigo Testamento, Êxodo 19, 4, diz aqui, ó, desculpem, vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarão aos filhos de Israel. Quando chegamos no Novo Testamento, Efésios 2, versículos 12 a 20, Paulo reforça essa ideia que somos possessão de Deus.
a igreja também tal qual Israel. E Pedro, Efésios 2, versículo 12 a 20. Quando chegamos mais à frente, Pedro, primeira epístola de Pedro, tá? Capítulo 2, versículos 5 a 9. Pedro fala que nós somos reinos, sacerdotes, nação eleita, geração escolhida. Você, cristão, que me ouve nesse momento, você não é qualquer um, mais um no mundo. Não, você é embaixador de Cristo. Você é embaixador de um reino celestial, de um reino universal, de um reino amplo, de um rei que está acima das estrelas, está acima do coronavírus. Eu sempre estou aproveitando esse momento. Um rei que está acima de pandemias, acima de crises políticas, de guerras partidárias. Você faz parte de um reino celestial. Você é rei e sacerdote, embaixador de Cristo. Então não esqueça, não se rebaixe. O problema vem, o desemprego vem, a despensa fica vazia, a doença pode vir, mas lembre, você é um escolhido de Deus para a nação santa. E santo, eu tenho repetido isso, não tem nada a ver com uma imagem de escultura, com alguém que fez um milagre local para ser canonizado. Isso é um erro interpretativo. Santo, biblicamente, é todo aquele que serve a Deus. Pedro diz: sede santos como santo é aquele que vos chamou. Todo crente é chamado para ser santo, separado, kadosh, kadesh, separado para Deus, separado para o serviço, para o reino, separado do sistema mundano, separado das trevas, reis e sacerdote. Grave isso nos seus tempos de angústia. Cristo te escolheu para ser rei, para ser príncipe deste reino, para ser embaixador, representante deste reino na terra. E o Apocalipse nos traz essa revelação que foi antes endossada lá por Paulo, 2 de Efésios 12 a 20, 1 de Pedro 2, 5 a 9. Eu vou colocar, como sempre faço, na descrição esses versículos que estamos a citar. Chegamos ao versículo 7. Passado esse primeiro momento, chegamos ao versículo 7 e queremos terminar esse capítulo. Versículo 7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. João repete aqui aquela expressão inicial. Irmão Carlos, eis que vem com as nuvens, o Filho do Homem. Primeiro, quero te dizer que João está fazendo uma referência escatológica a Daniel capítulo 7, versículo 13, quando Daniel vê vindo sobre as nuvens, como que o Filho do Homem, tá? Daniel tem essa visão. Jesus também fala em Mateus 26, 64, né? Que o Filho do Homem virá. Vamos ler Mateus? Novo Testamento, tá aí pertinho. Grava aí, Daniel 13, tá bom? Daniel 7,13, desculpa. Daniel 7,13 e Mateus 25, 64. Vamos lá? Mateus 25, 64. 26, 64. Revendo Daniel 7,13, Mateus 26, 64. Eu vou ler rápido. Nosso tempo está indo embora. E disse-lhe Jesus: tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder
e vindo sobre as nuvens do céu. Amados, primeira coisa, Jesus voltou sobre as nuvens dos céus naquele tempo? Não voltou. Tá bom? Então, isso que João está dizendo ia acontecer no início do livro do Apocalipse? Não. Nenhuma outra referência a essa volta de Jesus sobre as nuvens, com todo o olho vendo, já que o arrebatamento para nós cristãos, a primeira fase só sobe a igreja fiel, tá? A igreja que está o aguardando, que acredita, como nós da visão futurista pré-milenista, que não passaremos pela grande tribulação, e eu explico isso detalhadamente no programa sobre o arrebatamento e a maior esperança da igreja, que é outro, tá? Porque nós não passaremos, coloco as referências sobre isso. Então, esse versículo 7, que todo olho verá, só será cumprido lá no final, no capítulo 19 do Apocalipse, quando Jesus voltará com os seus milhares de santos. Vamos explicar mais para frente. E quando isso explicarmos, irmão Carlos, como Jesus vai ser visto por todo o olho? Alguém pode se perguntar. Eu acho que nem caberia perguntar, porque nós somos a geração da tecnologia. Se fosse pela tecnologia, Jesus poderia ser visto pela internet em tempo real. Transmissão ao vivo é feita em tempo real. Em qualquer lugar do planeta Terra hoje você pode estar com o celular e transmitindo ao vivo para o YouTube, como eu estou fazendo agora. Transmitir ao vivo para o Facebook. Jesus está ali, eu estou vendo. Imediatamente é transmitido para todo mundo que tiver assistido. Mas isso é um detalhe, tá? E o poder de Deus vai mais além do que uma função tecnológica criada pelos homens. Como, irmão Carlos, o Sol. O Sol que está aqui na América Latina está ali nos 4 continentes do mundo, tá? E tirando o fuso horário, ele pode estar aqui e ali ao mesmo tempo. Então, quem somos nós para limitarmos a visibilidade do próprio Filho de Deus? Com ou sem tecnologia, ele pode aparecer aonde ele quiser ao mesmo tempo. Tá certo? Então isso é uma pauta importante. Eis que virá com as nuvens, cumprindo também, volto para Zacarias, quando ele pisará no Monte das Oliveiras e todo olho o verá. Até aqueles que o transpassaram, não quer dizer necessariamente Caifás, não quer dizer necessariamente Anás, não quer dizer necessariamente Pilatos, não. Quer dizer a geração de Israel que estiver viva naquele momento, e outros que o continuam crucificando sem o aceitar. Tá certo? Então, Apocalipse 7, cumprimento dessa parte. Desculpe. Falar resseca. E aí, ao vivo é assim mesmo, a gente vai lubrificando. Então, o cumprimento de Apocalipse 1:7, ao meu ponto de vista, e também é consenso da maioria dos estudiosos, está lá em Apocalipse 19, quando ele voltará e montado num cavalo branco e em sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele destruirá o anticristo, o seu falso profeta, e o aprisionará. Tá bom? Eu sou o Alfa e o Ômega, já lemos. Primeira e última letra do alfabeto grego. Ele estava novamente dizendo que ele é o princípio e o fim. Tá certo? Versículo 8, ou 9, que nós não lemos, diz assim, ó: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino. Ó, João se identifica como companheiro, tá? Na aflição e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimo, ele repete aqui, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Uma coisa que eu pulei a vocês é o seguinte, no início do Apocalipse, ele fala que a revelação foi dada para os servos
do Senhor. Então a revelação é para cristãos, é para quem acredita em Jesus, para quem acredita em milagre e acredita em coisas espirituais. Não é para todo mundo o Apocalipse, tá bom? Agora, quem vier a aceitar ou a crer por uma explanação é outra coisa. Você começa a fazer parte dessa ideia interpretativa. E João diz aqui, ó, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Para muitos, o dia do Senhor aqui, como a igreja começou a tratar e os apóstolos começou a tratar em suas cartas, o dia do Senhor é o dia do arrebatamento, ou da ressurreição do Senhor Jesus, que todo mundo sabe foi um dia de domingo, tá? Existe o dia do Senhor que é tratado durante a grande tribulação, que é o dia da ira do Senhor, é outra coisa que vamos tratar a partir do capítulo 6, certo? Mas esse dia do Senhor, João diz que foi arrebatado. Que coisa gloriosa, né? João foi arrebatado em espírito, sob o comando, sob a ação do Espírito Santo, né? É uma coisa espiritual isso aqui. João foi elevado, tirado da ilha de Pátimo e espiritualmente elevado pelo Espírito aos céus, a outra dimensão, a outra região, a outro local, com Deus, com Cristo, tá bom? Então, que experiência gloriosa, né? João teve, que experiência gloriosa nos aguarda, nos aproximarmos mais de Deus, dessas coisas gloriosas. E ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta, uma voz poderosa, né? A voz do próprio Filho de Deus, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, como eu disse aqui, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí João acrescenta, versículo 12, e virei-me, deu um giro de 180 graus, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e olhos como a chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto. O único que foi morto foi ele. Mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer, o mistério das 7 igrejas que vistes na minha destra e dos 7 cartiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. É glorioso, amados, é emocionante a gente entrar nesse processo, tá? Que João viveu, para falar um pouco com vocês. Quando João fala que viu o Filho do Homem entre os 7 cartiçais, ele está vendo Cristo glorificado.
Ele está vendo Cristo. Não é mais aquele Cristo Cordeiro que os homens pegaram, levaram para a cruz. Não. É o Cristo que ressuscitou num corpo poderoso. É um Cristo que subiu aos céus como o verdadeiro e único super-homem. É a nossa fé. Está sentado à destra de Deus, como João propaga aqui, como eu li para vocês, a partir do versículo 12, 11 em diante que nós lemos. E aí João disse que ele estava no meio dos 7 castiçais. Olha o que ele diz aqui, ó. E vi 7 castiçais de ouro. Ouro, explicando esse detalhe aqui, não é somente o metal precioso. A ideia aqui é de deidade. Quando a gente lê sobre isso na Bíblia, tem a ideia de deidade, de glória de Deus, mas também fala de sacerdócio, de realeza, tá? Então, quando se diz que ele estava vestido de vestido longo, olha o que João diz. Versículo 12. Vestido até os pés e cingido pelo peito com um cinto de ouro, vestido até os pés. Esse vestido até os pés, ou veste longa, tal qual um sacerdote, um juiz, um governante, um rei. Então era Jesus glorificado que João viu. Não estava vendo um qualquer um. Não, ele estava vendo o poderoso. Na primeira vinda ele veio como cordeiro. Na segunda, já nessa visão de João, ele se apresenta como rei, como Senhor dos céus e da terra. Quando ele ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e da terra. Eu quero acelerar um pouquinho, porque o tempo já fechou. Nosso propósito é sempre deixar 50, 55 minutos, mas sem deixar nenhuma lacuna. João também diz que ele estava cingido com cinto de ouro. Fala de realeza triunfante, de um rei triunfante, cingido com cinto de ouro, rei, mas também um rei triunfante, um rei vencedor. É isso que João está dizendo, em outras palavras, trocando em miúdo. João fala no versículo: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Fala de pureza e santidade. Cabelo branco como a lã. Você que às vezes leu, não entendeu, se passou. O consenso de várias dessas leituras que eu falei lá atrás dá nisso, tá bom? Cabelos brancos como a lã, pureza e santidade. Olhos como chama de fogo. Daniel 10, 6. Comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Olhos como chama de fogo ali, sabedoria e justiça. Pés como latão reluzente. Está dentro dessa leitura que a gente fez sequenciada, tá bom? Do 11 ao 20. Pés como latão reluzente. O latão fala de resistência, de força, ok? E ele viu uma voz como voz de muitas águas. A voz de Cristo naquele momento enchia todo o espaço, todo o ambiente, todos os céus, porque é a voz do Senhor que dá o comando, pelo qual Paulo diz em Colossenses, que nós citamos há pouco, ele preenche toda a terra, todos os céus e toda a terra. Ele também fala, uma revelação de João, é importante aqui, que caiu aos pés de Cristo. E antes disso ele fala que uma espada aguda saía da sua boca, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Se ninguém tem dúvida disso, não vou malhar essa parte. E ele também fala, Jesus se identifica, pega João, quando João cai, e se identifica, né? João diz que a sua aparência de glória não bastasse, olhos como chama de fogo, vestido longo, cinto de ouro, pés com latão reluzente. João diz que o seu rosto era como o sol na sua força maior. Ele é o nosso sol da justiça, glorioso, intransponível, radiante. Nenhum pecador poderá subverter essa glória, poderá diminuir essa glória de Cristo. Então esteja com Cristo, venha para Cristo o mais urgente possível, enquanto há
tempo, antes que seja tarde demais, tá? E o que eu acho mais glorioso para a gente fechar: fui morto, mas estou vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ei, Jesus está vivo. Alexandre o Grande morreu. Antíoco Epifânios morreu. Se você vem mais para trás, Nabucodonosor. Se você vai mais para frente, você tem Augusto, Júlio César. Você vai ter os outros imperadores, Marco Aurélio, Nero, tantos outros já na nossa era, Mussolini, Hitler e tantos outros que declararam ser algumas coisas, estão mortos. Mas o cristianismo é a única religião no mundo que pode dizer: o meu fundador, o meu Senhor está vivo, foi morto, mas está vivo. Essa é a nossa bendita esperança. E para nos alegrar, ele diz assim: ó, tenho em minhas mãos as chaves do inferno e da morte. O diabo não tem, Satanás, o adversário, ele não tem a chave do inferno e da morte. Quer saber quem é Satanás? Dá uma olhada lá nos nossos programas. Satanás, origem, queda e atuação, demônios, quem eles são, Carlos Edu, examinar as escrituras. Não vou entrar nesse particular agora, tá bom? Mas Jesus é o detentor poderoso das chaves do inferno e da morte, e para nossa alegria ele garantiu à igreja: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a nossa bendita esperança, tá? Até aqui ele tem nos passado essas referências e fecha aqui dizendo, né, que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Essa referência aqui, 7 anjos, refere-se a líderes, pastores daquelas igrejas, tá? De João, especificamente de João. Amados, o tempo foi embora, o tempo transcorreu, eu não queria vos cansar mais com o capítulo 1, mas eu tentei colocar tudo que cabia, tá bom? Dentro do capítulo 1 de João. Uma coisa que eu acho importante para a gente fechar: a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa em redor daquele que teme ao Senhor, né? E antes disso, quando Jesus ele está sempre falando a João, até que eu venha, virei como ladrão, está em Apocalipse, que venham como ladrão, venham sem demora de novo, você vai ter todas essas referências em Apocalipse, e comigo está o galardão. Jesus está sempre dizendo que vem sem demora, porque para ele 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Mas deixa eu te falar, fechando essa parte aqui, tá bom? Eu espero que tenha ficado bem claro e entendível, mas eu não posso deixar passar em branco o fato de que um anjo levou esse capítulo e essa revelação para João, e os anjos vão aparecer gradativamente no livro do Apocalipse. Eu te convido, tá, a assistir os nossos programas: Anjo, Introdução, Anjos Bons, Satanás, origem, queda e atuação, Demônios, quem eles são, onde estão e os que fazem. Bota lá Carlos Edu, examinai as escrituras, tem todo um aparato sobre os anjos. Então, Apocalipse está recheado da presença de anjos que estão a serviço de Deus, anjos que controlam o mar, anjos que controlam a natureza durante o Apocalipse, anjos que proclamarão o Evangelho, tá? Eu posso até colocar referências depois, mas se você chega no início do livro, Apocalipse 1, 2, um anjo cita o livro para João, e você tem lá novamente Apocalipse 22, 16,
7 anjos, 7 igrejas, você vai ter milhões de anjos cantando ao Cordeiro, né? Apocalipse 5, versículos 11 e 12. 4 anjos farão danos à terra, Apocalipse 7, 14. Um anjo sela os eleitos, Apocalipse 7, 3 e 4. Anjos se prostraram para Deus, Apocalipse 7, 11. 4 anjos soltaram os anjos que estavam no Eufrates, Apocalipse 9, 15. E durante todo o processo do Apocalipse, até o final, eu poderia sair citando aqui versículos e mais versículos, anjos seguram os 7 últimos flagelos, anjo anunciará a seara da terra, anjo mostrou o julgamento da Babilônia, o anjo anunciou a queda da Babilônia, o anjo desferiu um golpe sobre a Babilônia, o anjo presidiu a ceia da destruição da besta, um anjo segurou e prendeu Satanás no capítulo 20, o anjo mostrou a Nova Jerusalém a João, 12 anjos guardam as 12 portas da Nova Jerusalém, e por fim o anjo proibiu João de adorá-lo. Capítulo 22, versículo 9. São 27 referências a anjos no Apocalipse. Então, se você acredita em Jesus, se você acredita em Deus, acredite também que em meio à pandemia há um anjo do Senhor, a serviço do Senhor, acampado ao redor da sua casa, ao redor da sua vida. E para mais disso, quando você chega em Hebreus, o escritor diz que os anjos são co-servos em favor daqueles que hão de herdar a salvação, e eu digo amém. Eles estão em nosso redor a serviço de Deus. Nós não o adoramos porque anjo não recebe a adoração. Se alguém recebe, não é anjo, é demônio. Tá bom? A adoração pertence ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. 27 referências a anjos no Apocalipse. Se eu fosse te falar da vida de Jesus, acho que chegamos a 1 hora. Se eu for te falar da vida de Jesus, um anjo anuncia o nascimento de Jesus, um anjo fala com João, com Zebedeu que seu filho João ia nascer, um anjo fala com o mesmo Gabriel, fala com José, que era para cuidar de Maria, porque o que nela estava era do Espírito Santo. Jesus nasce, um coral de anjo celestial aparece para os pastores e eles ouvem um cântico de aleluia e de hosanas ao nascimento do Messias. Jesus vai para a tentação no deserto, 40 dias e 40 noites. Anjos aparecem para consolarem Jesus, né? Em outros textos, a partir de agora, quando Natanael fala que crê que realmente ele era o Messias, ele disse: a partir de agora verás anjos de Deus subindo e descendo. No Getsemane, anjos consolam Jesus. Você vai ter anjo durante toda a vida de Jesus. Na ressurreição de Cristo, um anjo, removeu a pedra do sepulcro, tá bom? Mateus 28, versículo 2, anunciou a ressurreição de Jesus, Mateus 28, 5. Além disso, o próprio Jesus falou sobre anjos. Então, acreditar em Jesus, acreditar no Apocalipse, é acreditar em milagres, acreditar em coisas espirituais, acreditar em Deus e acreditar em anjos. Eu espero ter sido claro no propósito de hoje, que foi clarear o primeiro capítulo do Apocalipse. Depois viremos com os capítulos 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse, e esse foi o nosso tema de hoje. Apocalipse, capítulo 1. Que Deus, nesse momento, abençoe a sua casa, o seu lar, que você, como eu disse lá no programa anterior, Introdução ao Apocalipse, seja abençoado com essa leitura, com essa palavra, porque a Bíblia diz: bem-aventurados que leem e ouvem as palavras da profecia desse livro. Aqui no grego é anaginoskon, lê em alta voz. Tanto os leitores como os ouvintes são abençoados. Então, esqueça de que Apocalipse é um filme de terror de Hollywood. Não, ele contém as revelações do futuro de Jesus, de Deus, para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus continue protegendo o seu lar nesse período de pandemia, de coronavírus, que Deus te guarde de todo o mal. Estamos escondidos debaixo do sangue de Jesus Cristo, estamos atrás da sombra do Onipotente.
Que a paz de Cristo continue reinando em seu lar, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe.